Presidente, boa tarde. Eu subo aqui de novo a essa tribuna para falar agora sobre carnaval. É até bom que vocês, vereadores, estejam aqui, a Silvia e o Nabil, que eu convido vocês a conversarem comigo também. Eu sempre fui apaixonada pelo carnaval. Gosto do carnaval da avenida, gosto dos blocos, enfim, dos clubes. Eu gosto da ideia do carnaval, de olhar para uma parte da nossa cultura que diz tanto sobre o que é e quem é o nosso país. E fico feliz que a gente tenha um carnaval cada vez mais forte na cidade que eu amo e que eu escolhi também morar e agora trabalhar por ela. E aí, desde que eu fui eleita, eu queria poder contribuir para o carnaval, mas entendi também que tinha 2 meses até o início do carnaval, que não teria muito como eu mudar grandes coisas, mas acho que sempre dá para contribuir. E então a gente lá no mandato definiu 3 pautas prioritárias. A primeira, imagino que todo mundo já sabe, emergência climática. Pensar no calor, nas fortes chuvas, na distribuição de água e garantir que a gente pudesse cuidar dos foliões durante a festa. A segunda era sobre resíduos, a gestão de resíduos no carnaval. É uma gestão complicada, eu sei que a prefeitura tem se empenhado muito para garantir que a cidade fique limpa depois dos blocos, mas ainda a gente tem grandes desafios nesse processo e eu queria poder contribuir durante os primeiros dias do mandato. E a segunda tem a ver com a minha história. Eu comecei a trabalhar no Poder Público, na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, onde inclusive conheci o Riva. E aí, olhando para as crianças que muitas vezes acompanham as mães e os pais catadores ou ambulantes durante o carnaval e ficam ali expostas a muitos riscos. Então, o que a gente pensou era como que a gente podia entender o que estava programado e pensar pontos específicos para contribuir. Por outro lado, aqui nessa casa, a Câmara tinha até o ano passado, e ainda não foi retomada à frente, mas ela ainda continua a mobilização, mobilizada muito pela colega vereadora Silvia, da bancada feminista, da Frente Parlamentar do Carnaval. Então, a gente fez uma reunião dos vereadores que estão próximos desse tema para entender o que já tinha sido trabalhado, o que já tinha sido discutido e como que a gente poderia garantir que São Paulo tenha um grande carnaval que respeite os blocos de ruas das ruas e a tradição cultural do nosso país, garanta e cuide da vida das pessoas que estão na rua, de quem está trabalhando, cuide e incentive de que quem está trabalhando possa aproveitar desse período, que é um período fundamental. Eu estou falando aqui dos catadores, mas eu sei que também tem os ambulantes e tudo, e organizar isso olhando para o impacto da emergência climática que a gente vive. A gente fez reunião com o secretário Osmário, com o secretário Edson Aparecido, a gente fez reunião com o Gustavo Pires, a gente fez reunião com os blocos, e acho que tem alguns pontos ainda de atenção. Vou falar primeiro deles, da água. A gente fez reunião com a Ambev também. A água, no meu entendimento, precisa ser distribuída, e eu sei que a prefeitura está com esse movimento, mas eu queria aqui deixar registrado a minha preocupação com a forma com que essa água vai ser distribuída. Acho importante pensar que não dá para ser uma água que esteja quente, não dá para ser uma água que não tenha fácil acesso e que ela não esteja no espaço onde todos os blocos passarão. O Carnaval de São Paulo, ele pode ser um mega evento e entendo que tem espaços que para a prefeitura são importantes, mas ele não é só isso. Ele é também uma manifestação popular que precisa ser respeitada e entendo que numa cidade tão diversa e complexa como São Paulo, organizada. Então, um ponto é como que a gente garante que a população tenha acesso à água. O segundo ponto é o ponto das crianças. As crianças, como eu já disse, acompanham as suas mães e às vezes os seus pais também. A gente tem outros exemplos no nosso país, como Porto Seguro e Rio de Janeiro e BH, né? E Belo Horizonte, que estão pensando espaços para que essas crianças possam ficar durante o período dos blocos e as mães possam trabalhar sem colocar a vida dessas crianças em risco. A gente conversou ontem com o Gustavo, da SP Tours, estou tentando falar com a secretária de SMADS,
para poder garantir que a gente tenha espaços públicos abertos para que essas crianças fiquem durante o bloco. Essa não é uma política cara, não é uma política difícil de fazer em tão pouco tempo, mas é sim uma política que diz que a cidade está preocupada com as suas crianças e que reconhece o importante espaço, relevante espaço do carnaval, no carnaval na nossa cultura e para a nossa cidade. Nabil, você quer falar? Eu queria, mas... Pode ir. Não, na verdade, bom, primeiro, todos sabem aqui, como secretário de Cultura em 2015, 2016, eu participei intensamente da organização do Carnaval no momento do grande crescimento que o Carnaval teve. O Carnaval de Rua de São Paulo, ele saiu de cerca de 40 blocos de rua, estamos falando que bloco de rua, não estamos falando de escola de samba, né? De 40 blocos, chegamos em 2016 com quase 500 blocos. Então foi o grande crescimento do Carnaval de Rua naquele momento. Eu acho que depois, passado quase 10 anos, na verdade 10 anos, nós precisamos rediscutir o Carnaval de São Paulo. Ao longo desse período, nós tivemos algumas mudanças que eu acho que foram retrocessos. Uma delas, por exemplo, foi a retirada do Carnaval da Secretaria de Cultura, que organizava o Carnaval naquele momento, e, aliás, quem propôs a organização do Carnaval de Rua como ele é hoje, ou seja, com a infraestrutura garantida pela Prefeitura, que propiciou o grande crescimento com liberdade, sem cerceamento, sem corda, sem uma série de limitações que aconteciam em outras cidades. Esse Carnaval, ele, de certa forma, hoje precisa ser repensado por várias razões. Por exemplo, saiu da Secretaria de Cultura, ele perdeu, portanto, a cultura como elemento fundamental. Aí foi para a subprefeitura, agora está com a SP Tours. Na verdade, nós temos que entender o Carnaval como parte da cidadania cultural. É claro que ele pode ser entendido também como eventos, mas o centro principal do Carnaval tem que ser a cidadania cultural, ou seja, os blocos que nascem do processo popular, de organização dos blocos, de organização dos coletivos que estão trabalhando nessa perspectiva. Porque nós temos hoje uma certa tendência, que se verifica em vários blocos muito grandes, que o Carnaval se transforma num evento. Por exemplo, ali no Ibirapuera, a ideia do bloco de Carnaval, de rua, assim como é das escolas de samba, é de andar no espaço público. E quando se faz... Ocupar a cidade, É ocupar a cidade. Quando simplesmente se cerca um espaço e ali se tem um trio elétrico que fica parado e as pessoas ficam ali dentro, perde um pouco o sentido do Carnaval. Então, essa é uma preocupação que eu acho que nós temos que ter. Outra questão, questão do horário. Essa é uma discussão que está acontecendo hoje. A Prefeitura está limitando o horário a 18 horas. Nós estamos exatamente no período de maior calor. Vai ser a hora do despejo. Eu, por exemplo, participei de blocos naquela época, 2016, 2017, 2015, 2016, blocos que saíam 10 horas da noite e saíam sem nenhum problema de segurança, no centro da cidade. É claro que isso tem que ser bem organizado, etc. Eu não vejo por que a gente precisa limitar o horário. Alguns dizem, está se limitando o horário porque depois das 18 horas as pessoas vão para eventos privados. Ou seja, o Carnaval, a natureza dele é ser gratuito e livre, gratuito e democrático, para as pessoas poderem se divertir. O que acontece com os foliões, depois das 18 horas, eles não têm outra alternativa senão ir para casas privadas, onde tem que se pagar. Portanto, está se cerceando o direito à cultura, o direito ao carnaval, o direito à folia, no horário que é o horário, vamos dizer assim, mais agradável para as pessoas desfilarem, que é exatamente no final do dia, no horário onde tem menos calor. Então, essas são algumas questões que estão colocadas. Eu não vou entrar aqui na questão do patrocínio, você teve com o Ambev, eu acho que também essa é uma outra discussão, porque o patrocínio tem gerado um monopólio na venda de cerveja, mano, de qualquer bebida para uma única empresa. Impacto nos médios e pequenos blocos, também isso dá no acesso impacto deles a recursos. Nos blocos, dá impacto também nas outras alternativas, e os próprios ambulantes, eles ficam sujeitos às regras da cervejaria que está patrocinando o Carnaval. Isso limita a concorrência, limita a possibilidade de você ter mais diversidade. A ideia do Carnaval é de diversidade. E, infelizmente, a gente está indo
para um modelo que é um modelo, né, de evento, né, que eu acho que a gente precisaria voltar. E por isso eu acho que a frente é muito importante para a gente fazer essa discussão para o ano que vem, né, como nós já colocamos, e também discutir a regulamentação do Carnaval através do projeto de lei. Eu tenho um projeto de lei que está tramitando aqui na casa sobre o Carnaval, obviamente precisa ser muito discutido pelos vereadores, mas seria muito bom que a Câmara, né, pudesse regulamentar o Carnaval de rua. Obrigado. Perfeito. Pela ordem, vereadora Marina, primeiro cumprimentar Vossa Excelência, a gente já se conhece há bastante tempo, sei da sua competência e aqui não vai ser diferente nesse parlamento. Falando sobre Carnaval, muito se fala do Carnaval de rua. Estou vendo aqui meus dois amigos também carnavalesco, Silvão, que é presidente da Terceiro Milênio, eu sou presidente da Escola de Samba Dragões da Real. Silvinho também milita bastante na questão das escolas de samba do Sambódromo. E muitas vezes se esquece de falar também do Carnaval do Sambódromo. Eu adoro esse também. Então essa é uma importância que nós, ao falar do Carnaval, nós temos, né, se dá muita ênfase hoje ao Carnaval de rua e se esquece do Carnaval que se trabalha o ano todo. O ano todo. A geração de emprego, de renda nos barracões, os investimentos, né, tudo aquilo que gera a indústria do Carnaval do Sambódromo. Eu acho que é prudente, eu vejo, olhando para um passado recente, o número, né, falando do Carnaval de rua, o número é muito grande dos blocos, e eu falo e até discordo um pouquinho do vereador Nabil, nós precisamos ter um mínimo de organização. Um mínimo de organização. Eu sou um dos amantes do Carnaval e sei que a cultura popular, a gente muitas vezes, do Carnaval do Sambódromo tem uma regra. O Carnaval de rua, ele é um pouco mais permissivo, né? Até porque você não sabe a quantidade do público que eventualmente um bloco vai levar para um desfile ou para a sua organização do seu bloquinho. Que muitas vezes a gente tem visto hoje com as redes sociais, de que alguns blocos, né, que eram bloquinhos, hoje se tornaram grandes blocos que arrastam multidões e que muitas vezes a gente não consegue mensurar nem o número de foliões. Você vê, haja vista que as estações do metrô estão fazendo filas em alguns blocos ali em Pinheiros, na Vila Madalena. Então, eu acho que o assunto é pertinente, o momento é esse, eu acho que a gente precisa avaliar aquilo que vai acontecer agora em 2025, no Carnaval, e a gente poder, aqui dentro da Câmara, após esse período, vereador Nabil, aí sim, criar uma frente ampla para tratar tanto os investimentos que são feitos no Carnaval de rua, como também aqueles que são feitos no Carnaval do Sambódromo, nas agremiações, nas escolas de samba. Então, eu acho que vale a gente ter esta condição de fazer essa avaliação, porque senão a gente só lamenta aquilo que falta e esquece de comemorar aquilo que a gente conquistou. Então, nós tivemos várias conquistas importantes em governos passados, principalmente no governo, na gestão Bruno Covas, prefeito Ricardo Nunes, e agora no início da gestão do Ricardo Nunes, que eu acho que tem que cada vez mais a gente fazer essa avaliação para corrigir e a gente sempre aprimorar e melhorar. Muito obrigado pela Só 10 parte. segundos, vereador. Fala. Só para dizer que eu sou favorável, não é que eu acho que o Carnaval de rua tem que acontecer de qualquer maneira. Precisa organizar. Né? Tem que ser organizado, sim, só que as regras precisam ser discutidas e mantidas, né, para que a gente possa ter um Carnaval organizado, mas com mais liberdade. Bom, então, só para concluir, que falta pouco tempo, deixar registrado aqui alguns pedidos que eu já fiz e reforço para a Prefeitura. A primeira é que a gente possa olhar para as crianças, para as filhas e filhos das pessoas que vêm trabalhar e garantir um espaço de segurança e de entretenimento também, obviamente, para elas. O segundo é que a Prefeitura pondere a possibilidade de alterar horários dos blocos que vão sair meio-dia se tiver muito calor, ou no horário da chuva, ainda que comece mais cedo, termine um dia um pouco mais tarde, para a gente não colocar a vida dos foliões em risco. A terceira é que a Prefeitura, de fato, trabalhe junto das cooperativas, dos catadores. Essa semana a gente teve reunião com a ANCAT para falar sobre isso, para garantir que o resíduo gerado no Carnaval não fique nas ruas, porque com a chuva
ele é levado para as bocas de lobo, mas que ele seja de destinação adequada e que os catadores e catadoras recebam adequadamente pelo trabalho prestado para a gente. E, por último, fica aqui um apelo, que a gente possa ter um carnaval de paz, de muita diversão, de organização, mas de paz. Então, fica aqui o meu apelo para o secretário Orlando Morando, para que a Guarda esteja junto da SP Tours, que ontem nos garantiu que o carnaval será um carnaval de paz, para que a Guarda, sim, organize, mas respeite e, de fato, faça a interlocução com os foliões de uma forma não violenta. Bom carnaval para todo mundo, estou ansiosa para poder curtir.